Oi, gente linda! Estamos aqui com mais um programa Ângela e Você, hoje muitíssimo especial, porque o nosso convidado é da cidade de Curitiba e ele vai falar um assunto importantíssimo e você fique ligadinho no programa, porque é um despertar de consciência, o que Ricardo da Bag vai falar é uma virada de chave, se você se conectar com cada palavra que ele disser daqui para frente. Então, olha, eu vou para os comerciais e eu volto já já. Se prepara, porque essa entrevista de hoje é simplesmente maravilhosa. Eu volto já. Você merece um lugar onde você se sinta especial desde o primeiro passo. Aqui na loja Juliana Enklen, cada detalhe é pensado para te oferecer uma experiência única. Nossas peças são selecionadas para valorizar o seu estilo e fazer você se sentir incrível em qualquer ocasião. Oferecemos um atendimento personalizado para encontrar o look perfeito para você. Então venha conhecer a nossa loja e ver como a moda pode transformar o seu dia a dia. Eleve o seu estilo com a Antonella Calçados. A loja exclusiva Santa Lola de Leme traz a coleção Primavera-Verão 2025 das marcas Luz da Lua, Coca-Cola e Orcade. Encontre o calçado perfeito para cada ocasião e aproveite as condições especiais de pagamento, até 10 vezes sem juros nos cartões. Visite-nos! TV Leme, seu canal da cidade. Estamos de volta, programa Ângela e Você, com um entrevistado especial. Hoje fomos lá para a cidade de Curitiba, estamos na cidade de Curitiba para falar com o Ricardo da Bag, que é engenheiro mecânico, consultor em gestão de negócios, projetos e processos e também escritor. Ele tem, inclusive, livro e, olha, depois ele vai falar um pouquinho também. Ricardo da Bag, é um prazer recebê-lo no programa. Estava com saudade do nosso bate-papo, porque sempre que você vem ao programa, a gente tem um despertar de consciência, a gente tem, assim, uma virada de chave. E hoje, o tema da entrevista é muito importante. Por isso, eu peço para você que está nos assistindo, preste atenção em cada palavra que o Ricardo disser, porque hoje nós vamos falar sobre palavras têm força criativa. Já pensou no que você está falando? Seja bem-vindo, Ricardo da Bag, tudo bem? Muito obrigado por essa oportunidade. Boa tarde a todos e sempre é um prazer estar no seu programa e falar com você, ter essa oportunidade de mostrar aquilo que a gente já viu aí no universo. Ricardo, você é escritor e é um estudioso e fala assim com propriedade e não só fala. A gente está falando, inclusive, de palavras, né? Vamos falar de palavras. Você procura vivenciar aquilo que você escreve, aquilo que você estuda, aquilo que você tenta passar e consegue passar com propriedade, porque você tem uma didática ótima. Os estudos que você faz. Eu sou suspeita a falar porque eu acho assim de muita sabedoria. Palavras têm força criativa, Ricardo. E por que se dizem que a palavra tem essa força criadora? Bom, todo mundo já se falou muito, isso é uma coisa que está escrito em todos os lugares aí, em vídeos, podcasts, da lei da atração, né? Então, a lei da atração, você pensa positivo, atrai coisas positivas. Você pensa negativo, atrai coisas negativas. Você acorda cedo de manhã, fala, vai estar tudo bem, está tudo azul, vai dar tudo certo. Acorda, ó Deus, ó vida, ó céu, seu dia vai ser aquele inferno, né? Então, isso já é uma coisa que todo mundo conhece. Só que o que a gente às vezes não percebe, ou finge que não percebe, que o que a gente fala vem do nosso pensamento. Então, é óbvio que se os pensamentos atraem coisas positivas, as nossas palavras materializam aquilo que a gente pensa. E é muito sério, porque aquilo que você verbaliza, como você disse, você pensou antes.
Por isso, essa força criadora da palavra, né? E o mundo se fez através do verbo, né? Deus, quando criou o mundo, foi através da palavra, foi através do verbo, para mostrar para a gente a importância de nossas palavras, né? Mas e de onde vem essa teoria? Nós temos exemplos práticos disso? Sim. Então, por exemplo, nós podemos dizer que a gente teria que ter, então, um cuidado muito com aquilo que a gente fala, tá certo? Principalmente na hora da raiva, que a gente está com raiva, a hora que a gente vai criticar as pessoas. Então, se nós vamos verbalizar, e o mundo foi criado através da palavra, né? E o verbo se fez carne, então a gente teria que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, tá certo? Às vezes você vê uma pessoa que entra na sua casa e seca a sua pimenteira, aquela, nunca me lembro bem como é que chama, ruda, né? Então a pessoa tem essa capacidade. E tem gente que tem essa capacidade das palavras. Eu, por exemplo, tenho esse, assim, o poder da palavra. Então, às vezes as pessoas me encontram e falam, nossa, aquilo que você me disse, nunca mais esqueci. Ou aquilo que você me disse mudou a minha vida, né? Já não aconteceu isso com você, quando alguém fala ou você ouve alguma coisa que muda a sua vida. Então, se a gente prestar atenção, nós deveríamos policiar nossas palavras, nós podemos mudar a vida das pessoas. Porque quando eu falo, eu estou verbalizando o meu pensamento e isso se manifesta, né? Se manifesta no mundo fenomênico. Então, cuidado com aquilo que a gente pensa. O Ricardo, e esse cuidado com aquilo que a gente pensa, eu vou um pouquinho mais no fundo. E como controlar os nossos pensamentos? Porque a palavra, a gente ainda de repente vai falar, né? E você segura, mas como controlar os pensamentos para que eles sejam realmente positivos? Principalmente quando a pessoa está vivendo numa situação delicada, problemática, ou de doença, ou de falta de trabalho, ou numa situação, como a gente está vivendo, política, enfim, não vamos tocar nesse assunto, mas são pensamentos que eles vêm voluntários. Como é que a gente faz? Bom, a primeira dica é não julgar. Essa é a primeira dica. Então, quando você vai julgar, para quê? Então, não julgue. É difícil? Tem que praticar. A segunda dica é não critique ninguém. Então, quando você critica, você está colocando para fora toda aquela coisa que está dentro de você na crítica. Então, essas duas grandes dicas não julgue, porque, como Shakespeare falou, com a força com que julgares, serás condenado. E então, não julgue ninguém. Então, mas eu passo o dia inteiro julgando. Pois é, exatamente aí. Então, se você passa o dia inteiro julgando, você está sendo julgado e condenado. E aí você fala, puxa, às vezes as coisas não dão certo na minha vida. Dá uma olhada, né? Se a gente não está julgando demais ou criticando demais. Jesus já falou, orai e vigiai. Então o que você tem que fazer para... Cada um acredita naquilo, né, que... Não que lhe convenha, talvez a palavra é um pouco forte. Acredita naquilo que ele vivenciou. Uns são católicos, outros são protestantes, outros são budistas. Então, na verdade, a espiritualidade, o nível de consciência da espiritualidade seria o grande caminho para que a gente possa, então, lapidar o nosso pensamento, tá certo? Através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Trabalhando nesse caso, esses dois aspectos. Então, é devagar, é uma coisa simples,
mais difícil de fazer, porque a gente julga o tempo todo, a gente critica o tempo todo. Então, no país, hoje todo mundo critica o governo, a gente critica os governantes, os políticos, tudo a gente critica. Quando, na verdade, a gente deveria era ter um pensamento, se voltar à espiritualidade. Então, aí nós vamos ter o quê? Um pensamento mais calmo, tá certo? Acalma, um pensamento mais sereno, vamos ser mais pacíficos. Então, quando é ser pacífico, o seu falar é um falar mais calmo. E você vai ter um pensamento de abençoar, né? O que é abençoar? Você olha para a pessoa e entra dentro do espaço dele, né? Você vai dentro... Nós vivemos dentro de uma caixa, né? Terceira dimensão. Tem as 3 dimensões, mas tem o teto e tem o chão. Então, todos nós vivemos dentro de um escafandro, uma caixa. Quando você consegue exercitar isso, você entra dentro da caixa do outro. O que é entrar dentro da caixa do outro? Empatia. Quando você entra dentro da caixa do outro, você entende e você compreende o que está acontecendo, aceita o que está acontecendo, e ao fazer, então, essas coisas que eu estou falando, você se cura. E ao se curar, porque você foi lá, dentro dessa caixa, você se curou. Quando você se curou, é o famoso que os alquimistas falam, eu transformei o chumbo em ouro. Então, tem gente que tem essa capacidade de ver somente o lado positivo das coisas. Ele enxerga, no meio daquela desgraça do limão, ele faz uma limonada. Então, qual é o caminho? É espiritualidade, seja lá qual for, se dentro da igreja católica, protestante, ou seja budista, seitiroê, o que queira, ele vai procurar esse exercício, praticar esse exercício. Né? Primeiro, não julgue, não critique. Então, é um começo, entendeu? Você vai conseguir em todas as vezes? Não. Mas você sabe quando você está criticando. Não é verdade, não? Sabemos. Você sabe, julgando, você sabe. Outra coisa, você não convence ninguém de nada, né? Não. Não. E então, nem adianta tentar, porque... Nem adianta tentar. Então, esse é um exercício, né, que você tem que ir trabalhando devagar, com calma, e não adianta sair, não ser pacífico, né? Uma coisa, às vezes, se confunde, você tem que ser um molenga. Não, você tem que ser firme, pragmático, assertivo, mas com o quê? Sendo pacífico, né? Sendo calmo. Jesus tirou o chicote lá no templo? Tirou. Né? Então, tem vezes que não... Mas se a maior parte do tempo você se conseguir se manter nesse estado de harmonia, somente calma, o que vai acontecer? Qual é o grande sacada? As soluções vão aparecer. Quando a gente está nervoso, a gente não está pacífico, a gente está irritado, nervoso, não aparecem soluções. A sua mente humana, ela está reagindo. Então, você não vai, que a gente chama de... Nós estamos na terceira dimensão, né? Então, a quarta dimensão é a lei mental. A quinta é a espiritual. A sexta dimensão é do amor, que tudo constrói. E a sétima dimensão é a sabedoria do universo, que criou o universo. Quando você vai nesse sentido, qual é a grande vantagem? Eu vou lá em cima na sabedoria do universo, e a sabedoria do universo volta para mim, e aí eu tenho uma solução, que normalmente a minha mente humana não consegue enxergar no momento de raiva, de julgamento, de crítica. Eu não enxergo isso. Então, quando eu... por exemplo, o Chico Xavier, né? Não sei se vocês tiveram oportunidade, a maioria já teve, né? Percebe das coisas quando ele fala. Ele está sempre dando soluções para as coisas, né? Ele está sempre assim, calminho, tranquilo, né? Ele é tão calmo que ele está até nervoso. Então, essa calma é uma conexão com o universo. E aí vem a sabedoria, que é acima da compreensão humana, e as soluções aparecem. O Ricardo, essa conexão é estar na sétima dimensão. Uhum. Nós aqui, né, que ainda estamos assim, caminhando, né, aprendendo e procurando viver a espiritualidade, em qual dimensão a gente se encontra? Primeira, segunda, terceira? Será a gente chega na terceira ou não? A gente para da primeira para a segunda? A gente está encarnado, estamos na terceira dimensão, isso é claro.
nós estamos dentro desse escafandro, né? Encaixamos aqui dentro, a gente estava dentro da caixinha, que era o ventre da nossa mãe, e saímos. E aí continuamos nessa terceira dimensão. A gente desenvolve aspectos da primeira dimensão, sim. O egoísta é uma dimensão, um aspecto negativo da primeira dimensão, ele só pensa nele, né? Então, essa dimensão, esse aspecto negativo da primeira dimensão, tem que ser se você superar isso. O que é um aspecto negativo de uma segunda dimensão? Quando você quer dominar o outro. O positivo é quando você entende o outro e você ajuda o outro. O que é negativo? Quando você quer dominar o outro. Se você for olhar, o mundo vive na terceira dimensão, manifestando aspectos negativos, a maior parte, das primeiras e segundas dimensões. Ok, o que nós estamos dizendo é, como é que você sai dessa armadilha? Você tem que ir A gente usa a quarta dimensão e não percebe, que é o que nós estamos falando agora. O que é o pensamento? É a quarta dimensão. Então, nós estamos nisso. Jesus falou para os apóstolos, vocês podem curar. Ele falou, não, Jesus, você que cura, né? Todo mundo fala, eu não sou Maria Teresa de Calcutá, não sou Jesus. Não, cara, todos nós somos filhos de Deus, nós podemos fazer tudo isso. Esse é o grande mudança de consciência. Então, eu posso fazer isso. Eu posso ser uma pessoa que cura as outras, mas eu posso ser uma pessoa que destrua as outras. Então, cuidado com as palavras, que as palavras constroem, mas as palavras não vão destruir. Tá. Quando eu estou na quarta dimensão, eu começo a se abrir a quinta dimensão, que é a dimensão da espiritualidade. Dependendo da crença e da religião, você enxerga de um jeito ou enxerga de outro. Então, eu não vou ter esse detalhe sobre isso. Mas a quinta dimensão, que é a espiritualidade, me permite, então, ao chegar à sexta dimensão, qualquer pessoa, você, qualquer um. O que é a sexta dimensão? É o amor que tudo cura. Toda mãe vai na sexta dimensão quando cuida do filho, quando ele é pequenininho. É o amor de mãe, que é uma coisa espetacular, ela cura. E esse amor de mãe chega na sexta dimensão. Acho que o único amor é o amor de mãe que consegue chegar na sexta dimensão, né? Porque ela não vê defeito, ela não vê imperfeição, ela não fica com raiva, mas daqui a pouquinho a gente vai continuar falando dessa sexta dimensão, que eu vou ter que chamar agora os comerciais e a gente vai falar dessa sexta dimensão e do sentimento que hoje a gente tem muito, que está evitando que a gente chegue, né? Que é a raiva. Então, daqui a pouquinho, Ricardo, a gente volta no assunto e você está aí, né, ouvindo tudo e prestando atenção em tudo. E era até bom que você tivesse um caderninho e fosse anotando as palavras-chave que o Ricardo está dizendo para colocar desde a hora que acorda, né? A gente acorda, se tropeçar no primeiro obstáculo, pronto, o dia já virou uma loucura, né? Para não dizer um inferno, né? Então, eu vou para os comerciais e eu volto já. Você merece um lugar onde você se sinta especial desde o primeiro passo. Aqui na loja Juliana Enklen, cada detalhe é pensado para te oferecer uma experiência única. Nossas peças são selecionadas para valorizar o seu estilo e fazer você se sentir incrível em qualquer ocasião. Oferecemos um atendimento personalizado para encontrar o look perfeito para você. Então venha conhecer a nossa loja e ver como a moda pode transformar o seu dia a dia. Eleve o seu estilo com a Antonella Calçados. A loja exclusiva Santa Lola de Leme traz a coleção Primavera-Verão 2025 das marcas Luz da Lua, Coca-Cola e Orcade. Encontre o calçado perfeito para cada ocasião e aproveite as condições especiais de pagamento, até 10 vezes sem juros nos cartões. Visite-nos! TV Leme, seu canal da cidade. Estamos de volta com mais um programa Ângela e Você, e hoje num bate-papo aqui falando da importância das palavras, as palavras que são criadoras dos pensamentos
do amor, do julgamento, da crítica, e tudo isso a gente está vivenciando muito hoje em dia, por tudo o que anda acontecendo, mas como o Ricardo está aqui nos explicando o que é que temos que fazer para mudar, porque as pessoas só mudam quando a gente muda, não é isso, Ricardo? Ricardo da BAG, da cidade de Curitiba, falando aqui sobre o poder das palavras. Quando a gente se cura, a gente cura o que está à volta, porque normalmente a gente quer curar o outro, né? Através de condenar e julgar, achando que a gente é o certo e que o outro é errado. E com isso vem esse sentimento tão negativo que a gente, pelo menos uma vez por dia, acho que a gente passa, né? Olha, estou falando ainda baixo, hein? Uma vez por dia. A raiva. Que é difícil, não é difícil, Ricardo? É difícil. É difícil. Mas não é impossível, não é? Não é impossível. Então, o que a gente tem que exercitar, entendeu? É que todos nós podemos ir na sexta dimensão. A sexta dimensão é essa do amor que tudo cura. Então, as mães fazem isso de forma natural. Esse foi aquele exemplo que nós demos. Os pais também fazem. Então, todo mundo é capaz de fazer isso. Quando você chega nessa dimensão que tudo cura, porque você entrou dentro da caixa do outro, você sentiu o sentimento do outro. Uma mãe faz isso com o filho, ela sabe isso. E ao sentir o sentimento do outro, tá certo? Os conflitos desaparecem. O mundo não teria conflitos, não teria guerra. Você fala, nossa, esse cara é louco, né? Então, mas Jesus já falou isso, e os grandes mestres já falaram isso. Então, é um exercício, tá certo? É um exercício que nós temos que trabalhar. Então, quando você faz isso, você começa a compreender as coisas, aceita as coisas. Nisso, você fala, você abençoa o lado de lá, em vez de amaldiçoar. Então, você fala, eu estou ajudando. Não, você está se curando. Você está se curando. E ao você se curar, o que acontece? Aquela situação que era horrível, você começa a enxergar o lado bom dela, que é que os alquimistas chamam do chumbo se transformar em ouro. Quando você chega nesse nível de consciência, é possível ir para a sétima dimensão, que é a sabedoria que criou o universo, a sabedoria perfeita, não tem nada errado. O Sol não está errado. Você tem a Terra gira, as constelações funcionam, tudo funciona. Então, essa sabedoria, você vai ter acesso a essa sabedoria, ela vem dentro de você e te gera soluções. Então, vamos ver se vai dar tempo aí, falar rapidinho. Isso está escrito na Bíblia. Jesus estava andando com os discípulos, aquele mundaréu de gente, e uma mulher que tinha... Está escrito em Mateus, né? Eu tinha anotado aqui onde está esse... Mateus, capítulo 9, 20 e 23, Marcos, capítulo 5, 25 a 34, e Lucas 8, 43, 48. Aquele murundum de gente. E a mulher ouviu que tinha esse Jesus que tudo curava. E ela foi com esse pensamento, cara, se eu tocar nele, eu vou ser curada. E naquela confusão, ela foi e tocou a veste de Jesus. E ela foi imediatamente curada. Quando ela tocou, Jesus sentiu isso. Falou, opa, alguma coisa saiu de mim aqui. A energia da sétima dimensão, que ele era o portador, saiu dele e entrou dentro dela e a curou. E ele disse para Pedro, quem tocou em mim? Pedro falou, sei lá, chefe, é tanta gente aqui, que como é que eu vou saber quem te curou? Aí Jesus falou, levantou a mão e falou, quem tocou em mim? Aí a mulher que estava num cantinho lá falou, eu. Ele falou, por quê? Aí ela contou que ela tinha isso há 12 anos, ninguém curava, tal, mas ela tinha aquela certeza, se ela tocasse nela, ela seria curada. E ela disse para Jesus, muito obrigado, você me curou. Ele falou, não, a tua fé te curou. É disso que nós estamos falando. A sétima dimensão está lá, basta a gente ir lá. Então, ela foi na sétima dimensão, via Jesus e se curou. É disso que nós estamos falando. A gente quer ter saúde e prosperidade, não é isso? Se não tiver saúde na vida, para que prosperidade? E prosperidade, todo mundo acha que é dinheiro. Não é? Prosperidade é ter tudo aquilo que a gente precisa
na hora que necessita. Às vezes eu preciso de um abraço, de um beijo, não tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro é consequência. Então, tudo na vida é... O que é cura? Saúde e prosperidade, não é isso que todo mundo quer ou não? Sim. Simples assim. Como é que Então, é a frase? Como é que é a frase? A gente tem que... tudo aquilo que a gente... Como é que você falou? Que a gente precisa... Eu quero que as pessoas... Prosperidade é ter tudo aquilo que a gente precisa na hora que nós necessitamos. Tem hora que eu preciso de um abraço, tem hora que eu preciso de uma somente conversa. De um abraço. Um abraço. Quantas pessoas estão esperando somente por um abraço? E a gente confunde com dinheiro, na verdade, prosperidade e dinheiro. O rico, aquele cara é rico, tem muita prosperidade. Às vezes é um coitado, não tem saúde, entendeu? Vive sozinho em casa. Mas, então, voltando, olha, as palavras têm força criadora. Então, cuidado com o que fala, tá certo? Não. Então, quando você para de julgar, para de reclamar, para de xingar, você começa a sair dessa armadilha da terceira e quarta dimensão, porque é o looping, fica preso ali. Então, quando você faz, você começa a ir para a quinta dimensão, através da quarta, que é o pensamento, que é a espiritualidade, seja lá o que você acredite. Com isso, você vai para a sexta dimensão, que é o amor universal que tudo cura, e vai para a sétima. Eu tenho um exemplo vivo disso. Um dia, a gente estava na garagem de casa, e a nossa cachorrinha saiu correndo, e ela foi atravessar a rua, e o carro passou em cima do nariz dela, a cabeça dela e no nariz. Nós fomos lá pegar uma cachorra, colocamos, estava eu, a Cris e a Juliana, que era pequenininha. E a gente ficou com aquele negócio e colocamos a mão assim. Você acredita ou não, o nariz dela foi voltando ao que era e voltou, ficou normal. Eu olhei para a Cristina olhou para mim e falei, o que nós fizemos? Eu falei, não sei. Energia, então, né? De harmonia. Aquele desespero de ver aquela... Então, assim, Jesus já disse isso. Se tivesse fé como um grão de mostarda, moverás o mundo. E como a gente faz isso? Vá na sexta dimensão. O que é a sexta dimensão? É o amor que tudo cura. O que está acontecendo no mundo? Só o ódio. É ódio, fake news e não sei o quê, bababá, o pior. Então, joga toda essa humanidade para baixo. Ficamos presos entre a terceira e a quarta dimensão, esse looping. Então, o que ele está dizendo é, larga disso. Para de ver notícia ruim. Para de ver notícia ruim. Se é notícia ruim, desliga, vai fazer outra coisa. Ouve música, qualquer outra coisa. Larga a mão de ficar se torturando, vendo, sabe? Então você vai, ouça músicas boas, né? Eleva o seu nível de consciência, vá para coisas mais sutis. Aí você, passando pela espiritualidade, vai para a sexta dimensão, que é essa aí que cura, essa que curou a mulher, né? Na época de Jesus Cristo, que cura tantas pessoas. Não é isso? Ô, Ricardo, a gente falou, né, de palavras, da força da palavra criadora, da raiva, né, do sentimento de raiva, de julgamento, de crítica. E quando a gente busca pelo conhecimento, eu acho que muitas pessoas, como você mesmo disse, né, de repente está focado em coisas de TV, em filmes, e agora muito a internet, o celular na mão, em coisas supérfluas, né? Em coisas que não acrescentam nada. Então, não adquire conhecimento, porque através do conhecimento, basta que a gente está aí ouvindo você, e quanto você estudou, né? Quanto que você estudou, quanto que você meditou, para você ser intuído, inclusive, para escrever seus livros e fazer esses seus estudos, porque você consegue sair da terceira dimensão na hora que você está lá escrevendo e desenhando, como eu vi nos seus desenhos, a primeira, segunda, terceira, quarta, até a sétima dimensão, tão bem explicado, é porque você recebeu essa intuição através da harmonia que você conseguiu, através das suas palavras, das suas críticas, né, dos seus julgamentos, enfim, que eles começaram a ser anulados. Inclusive, com isso, ganha-se a saúde, não só a saúde mental e espiritual, mas a saúde física, né, Ricardo? Porque hoje as pessoas estão adoecendo muito por conta desses sentimentos negativos, né? Na verdade, o conhecimento, ele te ajuda, mas ele não é tudo. Tem gente que tem muito conhecimento, mas não consegue para essa dimensão porque ele não tem amor. Quer ver?
Vou falar, vou tentar, né? Falar. Muitos anos atrás, eu acho que 30, eu recebi uma carta do Brasil. E essa carta quem escreveu foi a sua mãe. Dona Cecília. E ela não era uma mulher que tinha tantos conhecimentos, não tinha? Não, né? E, na verdade, eu, quando li aquela carta, entendi muitas coisas. Ela escreveu com muito amor aquela carta. Entendeu o que eu falei? Sexta dimensão. Sabedoria. Sabedoria. Então, é a sabedoria que a gente tem que buscar, não só como você resumiu tudo, não é, como eu até citei no início, o conhecimento, é a sabedoria que a pessoa alcança através do grande amor, né? E minha mãe era uma dessas, né? Mas, vamos chamar o comercial, porque nós dois estamos chorando aqui, porque a gente está falando de uma pessoa muitíssimo especial, né? Muitíssimo especial, e não tem como não emocionar. Mas a gente continua daqui a pouquinho com o Ricardo, que ele tem ainda muito mais para falar para você. E como eu disse, hein? Anota, porque é preciso mudar, né? Virar a chave, despertar de consciência. Eu volto já. Você merece um lugar onde você se sinta especial desde o primeiro passo. Aqui na loja Juliana Enklen, cada detalhe é pensado para te oferecer uma experiência única. Nossas peças são selecionadas para valorizar o seu estilo e fazer você se sentir incrível em qualquer ocasião. Oferecemos um atendimento personalizado para encontrar o look perfeito para você. Então venha conhecer a nossa loja e ver como a moda pode transformar o seu dia a dia. Eleve o seu estilo com a Antonella Calçados. A loja exclusiva Santa Lola de Leme traz a coleção Primavera-Verão 2025 das marcas Luz da Lua, Coca-Cola e Orcade. Encontre o calçado perfeito para cada ocasião e aproveite as condições especiais de pagamento, até 10 vezes sem juros nos cartões. Visite-nos! TV Leme, seu canal da cidade. Estamos de volta com esse bate-papo maravilhoso. A gente saiu do outro bloco aqui emocionado, né? Porque o Ricardo falou uma coisa muitíssimo forte e verdadeiro, né? Às vezes a gente busca conhecimento por aprendizados, né? Leituras, e às vezes aquela pessoa que não tem nenhum estudo tem a sabedoria. Então, a gente volta, Ricardo, já estamos aí no final, né? O último bloco do programa, para você falar para as pessoas que estão nos assistindo o que fazer, você já falou algumas coisas, para a gente melhorar, né? Para a gente parar de julgar, parar de criticar, amar mais. A gente vê tanto desamor hoje em dia na própria família, né? O marido e a esposa, a gente vê tanta separação hoje em dia, muita separação. A gente vê o desentendimento entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos. Então, eu gostaria que você, nesse último bloco, falasse para todos nós aqui que estamos aprendendo com você hoje. Só para fechar aquele tema da minha querida sogra aí, ela e eu, você, ninguém é perfeito. Então não era uma pessoa perfeita, mas ela foi lá ao escrever esta carta, eu senti nitidamente que ela foi na sexta dimensão, escreveu com muito amor, e ela chegou na sétima, porque ela foi intuída a escrever coisas naquela carta de que mexeu muito com a minha vida, entendeu?
Então, a importância de que a gente receba essa orientação, né, divina, que diria isso. Alguém fala, mas isso aí é meio ilusório. Não, não é ilusório. A divindade é perfeita, senão não teria universo. A Terra, ela gira 1.600 km por hora, se ela girar menos, a gente morre. O dia tem 365 dias, o ano tem 365 dias, isso é perfeito, há bilhões de anos. O universo, nós temos a galáxia tem bilhões de galáxias igual a nossa, tem buraco negro. Então, é essa perfeição que criou o universo, essa é a tal da 7ª dimensão. Ok, então, o que tem que fazer? Primeiro, orai e vigiai. Está escrito nas escrituras. Cada um ora do jeito que quiser. A minha sogra orava do jeito que ela queria, minha mãe orava do jeito que ela sabia, e assim sucessivamente. O que é vigiar? Aí sim, orar é passivo, vigiar é ativo. Como você vigia? Cuidado com os seus pensamentos e o poder moderado das palavras. Então, se for para falar alguma coisa que não ajudou em nada o outro, você perdeu uma grande chance de ficar com a boca fechada. Eu, quando dou aula de projeto, gestão de projeto é uma coisa altamente técnica, eu falo isso para os líderes, falo, se você, ao conversar com os seus liderados, se aquilo ajudou, se aquilo colaborou para os objetivos do projeto, ótimo, foi bom você ter dito. Se isso não ajudou em nada, você perdeu uma grande chance de ficar quieto. Então, orar e vigiar. Agora, o que a gente chama é transcender o karma. O que é o karma? Para quem acredita em reencarnação é mais fácil. Para quem não acredita, também dá na mesma. Que acredita numa vida só, tudo bem. O que é o karma? O karma tem positivo e negativo. Positivo é aquele... Tem criança que um ano e meio toca piano. É o lado positivo da bagagem dele. Hereditária ou kármica, que queira fazer. Porém, o que é o problema do negativo? É o que te incomoda. Aquilo que te incomoda, tem coisa que incomoda você, então você tem que superar isso. Como que supera? Quem não acredita em nada vai onde? No terapeuta, não vai não? Famosas memórias limitantes, traumas, tudo isso que a gente tem que superar. Quem acredita em espiritualidade e reencarnação fala, eu vou superar o meu karma. Então, isso é acima do seu... Isso domina os seus pensamentos. Aquilo que te incomoda, tem gente que te aborrece profundamente. Tem gente que na família se aborrece com o outro. Tem gente que não gosta do pai, tem gente que não gosta da mãe, e assim não gosta do chefe. Então, isso tem que ser resolvido, que a gente chama, que eu acredito na reencarnação, de transcender o karma. Então, você tem que cuidar disso. Porque isso atrapalha os seus pensamentos. Por mais que você tenha esse esforço, isso te incomoda. Então, precisa resolver. O que a gente fala? Vai procurar a espiritualidade. A espiritualidade vai te auxiliar. Por quê? Porque a religião aprisiona pelos dogmas. Mas a espiritualidade liberta. Liberta de quê? De tudo, dessas coisas. E qual é a terceira dica? Então, reprograme a sua vida. Olha o que eu vou falar. Reprograme a sua vida, lapidando os seus pensamentos. Então, lapida os pensamentos, que as suas palavras vão ser condizentes com aquilo que você está pensando. O que você pensa? Vamos pensar positivo. Olha para as pessoas, não julga, não critica. Entendeu? Procure entender as situações. Então, é um exercício dinâmico. Você vai acordar amanhã e vai fazer assim? Tudo não. É um exercício, é prática. Entendeu? Então, ora e vigia. Orar é passivo e o vigiar o quê? Os seus pensamentos, suas atitudes, é ativo. Aí, transcenda o seu karma, o quê? Resolve seus incômodos, aquilo que te aborrece, que te incomoda, entendeu? Tem que resolver. Ou no terapeuta, ou na igreja, ou fazendo meditação, ou fazendo yoga, ou, sei lá, fazendo crossfit. Cada um tem o seu... Tem que achar o caminho. O caminho. E aí, reprograme a vida. Então, a vida amanhã, o melhor dia da sua vida é hoje. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Como? Eu reprogramo a vida.
Então, tudo que me incomoda, putz, isso aí não vai me incomodar mais. Me incomoda que passe pela direita no carro. Para de se incomodar com isso aí, cara. Então, aí já você parou de se incomodar com aquilo, sua vida melhorou. E aí vai. Quando você parar de se incomodar com as coisas, a vida melhora. Até o pessoal fala, o dia que eu acordar sem dor, devo estar morto. Então, é assim, vai eliminando as dores. No físico é fácil, né? Está doendo. Mas é a dor da alma, a dor do coração. Tem que ir eliminando devagarinho. E como que a gente elimina? Conversando, pedindo perdão. Existe uma diferença que a maioria das vezes das pessoas não sabe. Perdoar é uma coisa. Se reconciliar é mais do que perdoar. Eu te perdoo, desde que não aconteça de novo. Não perdoa coisa nenhuma. Então, assim, o perdão é uma coisa que te propicia a se reconciliar. Então, quando você se reconcilia, você está indo na sexta e na sétima dimensão, aquilo para de incomodar, desaparece da sua vida. Desaparece. Quando desaparece. Eu tive problemas, eu não vou falar só o milagre, o santo, não vou falar nem se for torturado. 40 anos me perseguiu. 40 anos, talvez um pouquinho mais. E a hora que aquilo ficou claro para mim, e eu falei, entendi, e me perdoe, né, sobre isso. Eu te amo, você me ama, não existe mais nada entre nós, nenhum ressentimento. Tudo se resolveu em 30 segundos. E hoje eu não tenho mais isso. 40 anos. Se você não resolve isso, você carrega até a morte essa tristeza, ou essa raiva, ou essa mágoa, ou esse desentendimento, e quem perde é a gente que está vivendo. E tem uma outra coisa que diz que a nossa vida é como se a gente fosse um peregrino com um saco nas costas. Esse saco está cheio de sementes. E esse saco está furado. Então a gente anda em círculos. E as sementes vão caindo. E quando você anda em círculos, você vai encontrar a semente que você plantou de novo. Quando você está só com semente ruim, o que você vai encontrar no caminho? Só erva daninha, né? Semente ruim, só erva daninha. Tiririca. Tiririca. E aí você fala, então só vou ter semente boa, vou pensar bom, não sei das quantas, papapá, eu vou encontrar um monte de coisa boa. Só que, quando você oscila demais o seu nível de consciência, você cria solos, que na Bíblia também fala isso. O solo desértico, o pedregoso e o fértil. Então, tudo isso que a gente falou agora, quando usado de forma errada, com as palavras, se você usa a palavra de forma errada, pensa errado, você gera solo pedregoso, desértico, que nada nasce, ou um pedregoso, que normalmente no pedregoso só as coisas ruins nascem, as coisas boas morrem. Então, tudo que é espinhoso, cacto, nasce lá, entendeu? Então, vai nascer. Então, o que acontece? São duas coisas distintas. Então, às vezes você fala, puxa, eu penso, oro, faço, tudo e pumba, dá tudo errado. Porque o solo é ruim. Quem criou o solo? Você mesmo. Entende? Então, esse trabalho é um trabalho que eu tenho que... É o ativo e o passivo. No passivo, eu faço as orações, mas no ativo eu gero o solo. Não adianta nada pensar um monte de coisa, na primeira esquina você já xinga o cara do semáforo. Ô, Ricardo, eu tenho só que complementar aqui, as coisas são repetitivas. Você falou um pouquinho antes e agora você citou, né? A gente vê hoje em dia tanta violência no trânsito, né? E eu era muito irritada no trânsito, então sempre eu estava com pressa e sempre tinha alguém na minha frente lerdo e eu pá. E a gente fazia muita gravação fora e o Lima ia sempre comigo. Ele falava, enquanto você se incomodar com essa pessoa, vai acontecer na próxima esquina, na próxima esquina, na próxima esquina. A hora que você parar de se incomodar com essa pessoa lenta e parar de proferir as palavras que você está proferindo contra as pessoas, não vai ter mais ninguém na sua frente. E você acredita que foi exatamente isso? Eu comecei, quando eu ia falar, eu falava assim, ai, abençoado, vai com Deus. Eu também não estou com pressa. Não tinha na próxima esquina.
Esse exemplo simples de que isso é assim mesmo. A gente anda em círculos, a gente vai encontrar o que a gente semeou. Só que, às vezes, você pensa coisas positivas, tudo isso, só que o solo que foi gerado, que você mesmo gerou, é um solo ruim. Então, tem que trabalhar essas duas coisas. Essas são as dicas que a gente dá, né? Trabalhar de forma orar e vigiar, transcender o karma, né? E reprograma a sua vida. Todo dia. Amanhã vou ser uma pessoa melhor. E já começa no hoje, né? É. E já começa no hoje, reprogramando, orando e vigiando, né? Porque... E aí a pessoa fala assim, mas eu não sei por onde eu começo. Eu falo, você começa por onde mais se inferniza. É lá. Olha aí, tá vendo? A gente está aqui encerrando esse bate-papo, essa entrevista maravilhosa. Por onde começa? Por onde mais se inferniza. Por onde mais se inferniza. Então, ó, ele falou para mim, ele falou para você, e ele falou para ele também, tenho certeza que em certos momentos, porque é ser humano também, né? É ser humano, então, orai e vigiai, porque estamos todos aqui sujeitos, né, ao positivo e ao negativo, ao ativo e ao passivo, como você falou. Ricardo, muito obrigada por esse bate-papo, foi assim maravilhoso, de um grande aprendizado para todos nós, e vamos marcar outros bate-papos, e hoje a gente está aqui fazendo até gravado o programa, mas faremos um programa ao vivo para que os telespectadores possam participar com perguntas, e eu tenho certeza que virão muitas perguntas. Muito obrigada, muitas bênçãos de Deus sobre você e sobre o seu lar, sobre a minha irmã, que deve estar em algum canto aí da casa. Ela está fazendo kits para entregar para as mães solteiras. Está sempre fazendo algo de bom. E ali está só pensando coisa boa, né? Se não tem o que fazer, vai fazer alguma coisa para doar, porque aquele que não faz nada, minha sogra já dizia, cabeça vazia é máquina do diabo. Obrigada, Ricardão, obrigada, um beijo grande no coração e uma ótima semana para você. Para você também, e não tem nada de errado acontecer essas coisas na nossa vida, nós somos seres humanos, não se culpe, não se aborreça, fala, então eu sou um infeliz. Não, é assim mesmo. Nós somos filhos de Deus perfeitos. É só. E aquela frase, está tudo certo, e até o que está errado está certo, é exatamente assim, né? Porque lá na frente a gente vai ver que aquilo que a gente achava que era errado agora, lá na frente a gente vai, olha, estava certo e eu não tinha visto, né? Se você fala que está certo, você vai para a sétima dimensão. Você tira o que está encobrindo isso. Na verdade, é nada mais que isso. Tudo isso que a gente falou encobre a sexta e a sétima dimensão. Se você tivesse trânsito livre lá na sexta e na sétima dimensão, a vida seria melhor. Simples assim. Obrigado. Beijo grande. E a gente encerrou aqui esse bate-papo com o Ricardo, né? Que bate-papo muito valioso. E a gente vai para os comerciais e daqui a pouquinho a gente volta. Você merece um lugar onde você se sinta especial desde o primeiro passo. Aqui na loja Juliana Enklen, cada detalhe é pensado para te oferecer uma experiência única. Nossas peças são selecionadas para valorizar o seu estilo e fazer você se sentir incrível em qualquer ocasião. Oferecemos um atendimento personalizado para encontrar o look perfeito para você. Então venha conhecer a nossa loja e ver como a moda pode transformar o seu dia a dia. Eleve o seu estilo com a Antonella Calçados. A loja exclusiva Santa Lola de Leme traz a coleção Primavera-Verão 2025 das marcas Luz da Lua, Coca-Cola e Orcade. Encontre o calçado perfeito para cada ocasião e aproveite as condições especiais de pagamento, até 10 vezes sem juros nos cartões. Visite-nos! TV Leme, seu canal da cidade. Estamos de volta e falar o que depois dessa entrevista
com o Ricardo da BAG, né? Foi assim, enriquecedora, me colocou para pensar, e eu tenho pensado muito, e acho que você, a partir de hoje também, a partir desse programa, vai pensar, desde a hora que acorda, quais são as palavras que você está dizendo, e eu, como tenho o curso de comunicação para oferecer a você, vem de encontro com o que o Ricardo falou, né? O Ricardo falou de uma forma espiritualista, a força da palavra, a palavra criadora, né? O sentimento que a gente transmite através da palavra, o sentimento de raiva, o sentimento de crítica, o sentimento de julgamento, de condenação, e eu coloco tudo isso para a comunicação. É como eu aqui, né, no programa, eu teria várias opções de estar me comunicando com você. De repente, falando só coisas supérfluas, ou fazendo crítica ao político A, ao político B, ao professor A, ao professor B, ao médico A, ao médico B, ou assim por diante, né? Como muitos telejornais que a gente liga na televisão, e a comunicação é essa. Quanto pior, para eles, melhor, porque é o que eles querem fazer e prender a atenção daqueles que estão na mesma sintonia da comunicação. Então, quando eu falo de comunicação, e a comunicação que eu aprendi a fazer e que eu busquei levar para o rádio quando eu comecei, que a minha intenção, quando eu entrei para o rádio, que eu nunca pensei em ser radialista, foi de passar uma mensagem positiva para ajudar o maior número de pessoas em um menor espaço de tempo. Isso foi o que eu falei, por isso que o Ricardo falou da força da palavra criadora. Quando eu vi as mensagens, quando eu vi uma palestra maravilhosa, eu falei, mas, meu Deus, por que tem tão poucas pessoas ouvindo essa palavra, ouvindo essa reflexão? E daí eu falei, como posso eu fazer para passar isso que eu estou ouvindo para o maior número de pessoas num menor espaço de tempo? Eu fui chamada na rádio para fazer a divulgação da minha loja, e daí já ofereceram a participação, eu de imediato eu recusei, porque o meu tempo era escasso, mas aí eu pensei naquilo que eu falei para o universo. Olha a força da palavra. Eu falei, como posso fazer para passar essa mensagem para o maior número de pessoas em menor espaço de tempo? O rádio, a TV, porque para quantas pessoas eu estou falando nesse momento? Eu não tenho como mensurar aqui o número de pessoas que o Ricardo falou e que eu estou falando. E foi aí, então, que eu entrei para a comunicação, do rádio para o jornal, do jornal para a TV, e onde eu estou até agora. Podia ter parado? Podia, né? 30 anos. Mas será que eu estaria feliz se eu tivesse parado? Porque eu passei dos 50, eu passei dos 60, eu já não tenho mais idade para trabalhar, eu vou me aposentar e eu vou descansar. Olha a conversa, o self-talk que as pessoas têm. Então, eu poderia falar lá atrás, principalmente quando meu marido foi, né, que meu filho até falou, mãe, você podia parar agora de correr tanto na sua vida, né? E eu falei para ele, como? Porque você não tem necessidade de estar correndo tanto, de estar trabalhando, de estar aí fazendo cobertura das festas. Eu falei, e você quer que eu faça o quê? Parar? Estava no auge.
Já tinha mais de 50, porque meu marido partiu, tinha 51 anos. E eu falei, não, eu curti o luto pela perda, mas em 15 dias eu estava de volta. Porque o que eu vivi com meu marido, o que eu fiz a ele nos últimos 2 meses de vida, eu fiz e ele partiu. Ele cumpriu a missão. E eu iria parar? Ou eu iria continuar? Era uma escolha minha, e a vida é feita de escolhas. Então, por isso que a gente precisa escolher que tipo de semente a gente quer plantar. E o Ricardo, inclusive, falou da semente, quando a gente está em círculo e o saco que a gente carrega nas costas de semente, está caindo semente. E se a semente é ruim, os frutos serão ruins. O que vai nascer de semente ruim, se não mato, como eu disse, tiririca e tudo mais, espinhos. Então, eu escolhi continuar e estou aqui. Por quê? Porque eu me curo quando eu estou falando com vocês, através da palavra, através das entrevistas, através do que é ensinado, porque a minha missão é deixar você que está me assistindo melhor, através da minha comunicação. E por isso que eu vi a importância de eu escrever o meu curso de comunicação do básico ao avançado, com 30 anos de experiência. E você, que não quer parar e que quer fazer a diferença, está lá meu curso. É um precinho assim, ó, pequenininho, porque a gente precisa dar e receber. A gente não pode só dar, porque a balança desequilibra. Então, se eu der de graça, talvez não tenha o mesmo valor que se você for lá no link onde está meu curso para ser adquirido, num valorzinho pequenininho, acho que 10 parcelas de R$ 9,70, 10 ou 12, eu acho, de R$ 9,70, comparando com alguma coisa que a gente come. Eu fui esses dias num local aí, um pacotinho de batata custava 20. E a batata, por sinal, estava muito deliciosa, eu comi e acabou. Agora, o conhecimento que você vai adquirir e que pode virar a sua chave e que pode te levar ao sucesso, à prosperidade na sua vida pessoal, na sua vida acadêmica e no seu trabalho, tem valor para mensurar? Claro que não, porque ali eu falo de ferramentas, de elementos que você vai destravar a sua comunicação, seja através do programa de rádio, seja chegar para cá, para a TV Leme, para apresentar um programa, seja no balcão de uma loja, seja numa oficina mecânica para receber o cliente que vem trazer o carro, seja numa grande empresa, seja na sala de aula como professor ou na sala de aula como aluno, a importância da comunicação assertiva. Então, eu estou aqui encerrando mais um programa com muita gratidão no coração, porque eu aprendi muito e acho que fui o veículo para que você também aprendesse através da comunicação. Então, eu deixo o convite a você. Vai lá na minha bio, no meu Instagram, tem lá um link, e você clica lá, você já vai cair no lugarzinho certinho para você comprar. Você pode comprar à vista, por boleto, ou no cartão, parcelado, e você vai ter 12 aulas de comunicação, começando lá nos primórdios do básico até o avançado, onde a gente está hoje, até com a inteligência artificial, né? Só depende de você, e aquela história. Como que eu vou responder se a resposta está em suas mãos? Eu não preciso responder. A resposta está em suas mãos. E a escolha é sua. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Um beijo grande no coração.
Foi demais hoje. Obrigada a Deus, obrigada a minha equipe maravilhosa que está aqui. Um beijo grande e até a semana que vem, se Deus quiser, e Ele com certeza quer. Tchau.